E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Aqui nós temos os direitos básicos. Direitos que na verdade nem precisariam estar escritos, são intrínsecos. Na verdade, são direitos humanos, mas uma vez codificados, ganham o nome de Direitos e Garantias Fundamentais. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Qual que é o mais importante termo aqui do caput, da cabeça do artigo? A igualdade perante a lei, a igualdade formal. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Já repetiu a igualdade prevista no caput, não é? Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Só a lei obriga. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Aqui, nós vemos o direito de resposta na medida do agravo. E ainda, claro, a indenização para que nós tenhamos a situação anterior normalizada e voltada como era antes de ser atingido aí a moral, a imagem, um dano material. 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Na verdade, é a expressão intelectual, né? Porque artística, científica e comunicação, todas advêm aí do intelecto. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Intimidade, privacidade, a honra, subjetiva e objetiva, né, como nós nos apresentamos na sociedade, como sentimos também em relação a isso, e a imagem. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então ninguém pode entrar na casa de ninguém sem autorização, mas tem 4 hipóteses aí que nós temos que lembrar, porque na prova despenca: o flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Lembrando que aqui nós estamos lendo a lei, uma parte do nosso método, né, de leitura, paráfrase e síntese, mas nós temos a explicação também deste artigo todo em outro vídeo, que aqui é mais para que você acompanhe, tanto em áudio como na parte visual, a letra da lei. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, direito ambulatorial, ir, vir, ficar, permanecer. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17.
É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. 18. A criação de associação e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Porque se eu autorizo se associar, também criar associações, eu tenho que tornar isso fácil, por isso que independe de autorização e é vedada a interferência estatal. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. 20. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, ou seja, depois, se houver dano. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a linha A. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. A linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que a criarem ou de participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Lembre-se que de vez em quando é bom dar um pause, anotar o que está sendo dito, ou tentar visualizar isso que nós estamos falando, porque uma vez que visualiza, a fixação também é mais fácil. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e de outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Percebam, aqui tudo é ligado à questão industrial, inventos industriais e aí mais para frente, proteção às criações industriais. 30. É garantido o direito de herança. 21. A sucessão de bens de estrangeiros situados no será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, ou seja, de quem morreu. 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Se tiver interesse para descobrir o que é cada termo, basta ler o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Só colocar assim no Google, você vai encontrar. LINDB, artigo 6º, tem lá a definição do que é direito adquirido, o que é ato jurídico perfeito, o que é coisa julgada. 37.
não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha A, a plenitude de defesa, a linha B, o sigilo das votações, a linha C, a soberania dos vereditos, D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida, do artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal. Homicídio, auxílio, instigação, o induzimento ao suicídio, que na verdade é induzimento, auxílio e instigação, artigo 122. Aí nós temos o infanticídio e também o aborto. Continuando, 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade penal. Está no artigo 1º do Código Penal, este mesmo texto, um pouco mais encorpado lá no artigo 1º do Código Penal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, ou seja, não voltará para atingir fatos passados, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Insuscetível, gente. Do que? Graça ou anistia. É inafiançável e não tem graça ou anistia, que são formas de perdão. Prática de tortura, tráfico ilícito e o terrorismo, os 3 T's aí, e também os crimes hediondos. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: A. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. 47. Não haverá penas: A. De morte, e aí tem a exceção, né? No caso, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso é a letra da lei, né, gente? Seria ótimo que fosse assim, mas na verdade é bem diferente. 49. É assegurado aos presos o direito à integridade física e moral. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. 52. Não será concedida extradição de estrangeiros por crimes políticos ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso
ou a pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família de advogado. 54. O preso tem direito à identificação dos responsáveis. 64. Nós lemos 63 e agora 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão, nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Hoje sabemos que, por tratados e convenções, pelo Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, não temos mais a prisão do depositário infiel. 68. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer, se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, ou seja, quem pode ingressar com o mandado de segurança coletivo? A. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano e em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. 71. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne impossível o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 73. Conceder-se a habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise anular ato lesivo ou patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem insuficiência de recurso. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. 77. Já estamos terminando os incisos. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 78. Último inciso do artigo 5º. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Uma novidade aí foi incluída pela emenda 45 de 2004 e já tivemos a questão dos deficientes na equivalência aí dos direitos humanos. A emenda constitucional. Claro que tem o quórum especial e uma questão toda a ser observada. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do TPI, Tribunal Penal Internacional, lá em Haia, a cuja criação tenha manifestado adesão e nós ratificamos esse acordo. Falamos então do artigo 5º da Constituição Federal. Espero que você tenha apreciado a leitura. Estejamos juntos sempre para que possamos cada vez mais fazer do conhecimento algo agradável, aprazível e que seja fixado. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.